A educação ainda é um problema grave no Maranhão. Segundo dados do INEP, 2% das escolas do estado atingiram o nível mínimo de qualidade do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Que soluções podem ser apresentadas para esta questão? Sobre este e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o senador Edson Lobão, porque a educação maranhense é assunto de estado. Comigo, o jornalista Silvio Guedes, participando dessa entrevista. Senador Edson Lobão, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Senado, participando do programa Assunto de Estado. Agradeço a vocês a oportunidade de falar com o meu estado, com o Brasil, sobre essas questões fundamentais. Senador, para começarmos a nossa conversa, eu quero trazer aqui alguns dados da educação básica no estado do Maranhão, dados do IDEB, no quadro, com escolas que atingiram a qualidade mínima. O estado do Maranhão, 2% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental chegaram a esse índice. A que se deve isso, senador? É questão de investimentos, falta de recursos ou é uma questão de gestão da educação pública? Veja, essa é uma questão que me decepciona e que, de algum modo, me envergonha por se tratar do meu estado. 2%. Isso é um índice mínimo, irrisório. A educação é precária no estado há muitos anos, o que não justifica o fato de continuar sendo precária. Há 60 anos, o Maranhão possuía apenas 2 escolas de segundo grau, no estado inteiro. Bem, anos e anos depois, passou a haver escolas de primeiro grau, segundo grau, em todos os municípios. A Universidade Federal chegou ao Maranhão por volta de 1900, nos anos 60. Eu fui governador de 90 a 94. Encontrei professores que não eram formados, não tinham curso de natureza nenhuma. Alguns até recebiam o salário com a impressão digital, porque não sabiam assinar o nome. Professores. Professores. Que tipo de aula esses professores poderiam ministrar aos seus alunos? Passamos a adotar o concurso universalmente. Fizemos um concurso rigoroso através de uma fundação de São Paulo chamada, se bem me lembro, Carlos Chagas. Uhum. As provas eram elaboradas em São Paulo pela fundação, levadas pela fundação e aplicadas no estado do Maranhão. Levamos a sério a educação. E reciclamos todos os professores antigos. Bem, dobramos o número de vagas escolares. Criamos uma escola modelo, uma escola para 10 mil alunos. Construímos diversas outras escolas do mesmo porte. O ministro da Educação considerou essa escola modelo, chamada Centro Integral do Rio Anil Sintra, como uma das melhores do Brasil. Quando eu saí do governo, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa no Brasil inteiro e concluiu que o governo do Maranhão, naquela época, portanto, exercido por mim, havia sido aquele que mais desenvolvimento teve entre todos os governos do Brasil. Mas aquele ciclo virtuoso, de algum modo, acabou se interrompendo ao longo dos anos. E agora, que há um governo que foi eleito dizendo-se um reformador, um modernizador, está aí o resultado. Apenas 2%. Isso é decepcionante, mas, infelizmente, é o quadro do Maranhão. Eu espero que daqui para frente nós possamos encontrar um caminho, uma solução para os jovens do meu estado. Senador, que tipo de fenômeno pode ter acontecido no Maranhão para explicar um retrocesso como esse que o senhor está citando em 20 anos, que é um período curto de tempo, se o senhor for pensar, né?
Eu acho que a aplicação de recursos tem havido. As leis, a Constituição da República e as leis de modo geral são rigorosas nesse sentido. Obrigam um investimento de 25% dos estados em educação sobre suas receitas totais e 25% dos municípios, além da aplicação que também é grande da União Federal. Os repasses do Fundef, né? Tem ainda o repasse do Fundef, que à minha época não havia, hoje existem esses repasses que pagam os professores, até autorizam um salário que não é excessivo, mas é um salário razoável para os professores, com recursos, portanto, professores estaduais, com recursos federais, professores municipais também. Bom, então, o que quer dizer? Que a aplicação de recursos por parte dos governos municipais, estaduais e federal é grande, é adequada do ponto de vista do quantitativo, do quanto, além das escolas privadas. O que tem acontecido é a má aplicação dos recursos na educação. Quer dizer, um problema de gestão, então. Pura gestão, problema de gestão, nada mais. Recursos existem. Agora, e quais os caminhos, senador, para essa situação ser revertida no estado do Maranhão? Mais escolas, mais professores, enfim? Sim, mais escolas dignas, porque ainda existem escolas de péssimo padrão no interior dos municípios, dos povoados, o que também não justifica, porque os recursos são suficientes. Os professores reciclados permanentemente, o que não tem acontecido, ultimamente não tem acontecido, e uma série de providências com profissionais à altura de uma reforma, de uma quase que revolução no ensino do Estado. A gente observa, na maioria dos estados que tem problemas graves na sua área educacional, como é o caso do Maranhão, que a questão da segurança vem junto, né? A gente pode observar que o Maranhão, nos últimos anos, também está passando, como vários vizinhos seus do Nordeste, por uma onda de violência muito grande. É natural essa relação que as pessoas façam entre a falta de boa escolaridade da população, bom acesso ao ensino e os índices de violência, senador? Ora, o Estado do Maranhão tem o aparelho policial de Estado mínimo. A insegurança é muito grande. A pistolagem no Estado houve em grande escala, que foi combatida fortemente pelos governos do hoje senador João Alberto, ele foi governador do Estado, e sucedido por mim, eu prossegui o combate à violência e nós pusemos cobro a esse estado lamentável de violência no Estado do Maranhão. Mas daí para frente, em alguns momentos, a coisa degringolou um pouco. Mas acredita que quando saí do governo do Estado, isso há mais de 20 anos, nós possuíamos um efetivo militar, na Polícia Militar, da ordem de 7 mil policiais. Hoje, decorridos 24 anos, esse efetivo é um pouquinho maior do que era naquela época, enquanto a população aumentou significativamente no curso desse tempo. Então, é preciso que o aparelho policial seja revisto e revigorado para poder combater realmente a violência que existe no Estado. Senador, para a gente continuar falando sobre segurança, eu vou chamar aqui alguns dados sobre a criminalidade no nosso telão. Também em 2016, nós tivemos 2.342 mortes violentas, um aumento de 2%, homicídios na capital, uma queda de 26,4%, e homicídios no interior, um aumento de 9%, além de ser o estado com o segundo maior número de mortes no campo, isso fonte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados, senador, na opinião do senhor, eles ilustram bem isso que o senhor falou, da questão da, se não redução, mas do pouco incentivo e pouco investimento na força policial? Eu entendo que sim, por um lado. Por outro lado, quem de fato combate
uma certa eficácia, ou com muita eficácia, a violência do Estado são as igrejas evangélicas, a Igreja Católica. As pessoas que vão às igrejas não estão voltadas para o crime, se estavam, deixam de estar. Então, as igrejas fazem um trabalho admirável nesse setor, é o setor da segurança pública, mas o Estado tem que estar melhor provido de recursos, de meios e modos para combater a violência. E a violência está diretamente ligada, como se propôs no início dessa questão, à educação. Há um momento em que escolas deixam de funcionar em razão da violência que é gerada na periferia delas. Nas grandes cidades brasileiras não é novidade para ninguém, já há muito tempo isso acontece, a violência domina em muitos bairros. Mas a gente vê também no interior do Brasil a violência chegando com muita força. Isso também acontece no seu estado, Samuel? Acontece. Eu não quero dizer que a violência só existe no estado do Maranhão, ela existe no Brasil todo. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro o que acontece no Rio de Janeiro. E acontece até muito mais do que em estado do Nordeste brasileiro. Mas o fato é que os governos têm a responsabilidade de combater fortemente a violência. E o governo federal tem enviado recursos substanciais para o sistema de segurança dos estados todos. O meu estado tem recebido carros policiais, tem recebido equipamentos, armas, coletes, tal, tudo bancado pelo governo federal. Ou seja, não há razão para que os estados estejam à míngua nesse sistema que é fundamental para a sociedade, que é o sistema de segurança pública. Esse é um assunto que, aproveitando que nós estamos num ano de eleição, é um assunto que vai, se não dominar a pauta, mas vai ser um dos principais assuntos, seja nas eleições estaduais, seja na eleição nacional, como a gente já tem visto em alguns discursos. Qual o papel que o senhor diria que cabe a cada um dos entes, pelo menos Estado e União, nessa questão da educação, da segurança, perdão? O Estado ficou com muitas atribuições a partir da Constituição de 88 e com pouco dinheiro? Não, eu não diria isso. Eu diria que, no caso da segurança pública, o governo federal tem assistido os estados, como disse ainda há pouco, tem construído celas e áreas de segurança máxima, penitenciárias, várias, pelo Brasil afora. A Polícia Federal, de algum modo, agigantou-se. Ela não interfere na segurança dos estados e dos municípios, mas ela atua com a sua presença, inibindo a violência. O que é necessário é que se continue modernizando o sistema. Eu não quero estar voltando ao passado, mas a minha época de governador não havia sequer uma escola de polícia no Estado. E nós criamos a academia, criamos a universidade para a formação de oficiais. E a partir daí, soldados que eram nomeados sem concurso passaram a ser rigorosamente selecionados. Os desvios de militares da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e até do Corpo de Bombeiros do passado deixaram de existir, a não ser residualmente. É preciso que uma política dessa natureza prossiga e seja levada a sério. Quando se faz uma pesquisa de opinião no meu estado, e em muitos estados também é assim, a primeira reivindicação da sociedade é saúde, a segunda educação ou vice-versa, e a terceira, segurança pública. Então, com certeza, esses temas vão estar dominando também o debate político no Estado esse ano? É inevitável que seja assim. Os políticos são sensíveis às reivindicações sociais. Então, como esta é uma reivindicação constante, permanente, é claro que os políticos estarão abordando esses temas e trabalhando no sentido de coibir esse excesso de violência
e ajudar naquilo que for possível. Um quarto tema, além desses três que o senhor já citou, que eu acho que também é muito importante nessa eleição e de maneira geral, é a questão do emprego, né? E a gente observa que o Maranhão hoje, apesar de ser um estado muito grande e com grandes recursos naturais, um território bastante bom e uma população também bastante grande, é um estado que tem um dos maiores índices de pobreza do país. Como é que a gente explica esse paradoxo, senador? É um grande índice de pobreza. No governo Lula, isso foi combatido com muita força por alguns programas sociais e, fundamentalmente, em razão de 2 programas. O primeiro deles foi o Bolsa Família, que assistiu aqueles que viviam na faixa de miséria. Eles saíram dessa faixa de quase condição de esmolez e passaram para a pobreza, e alguns da pobreza avançaram para a classe média, muitos até. No Brasil todo, nós tivemos milhões de brasileiros que avançaram da pobreza para a classe média, e no governo Lula. E da classe média para a classe rica, não no Maranhão, no Brasil, 4 milhões de pessoas ascenderam à classe rica. Pois bem, o segundo grande programa social que se aplicou no Maranhão, que foi executado por mim, como ministro já então de Minas e Energia, nós executamos esse programa no governo Lula e no governo Dilma. E colocamos energia elétrica na residência de 1.500.000 pessoas do estado do Maranhão. O Luz para Todos. O Luz para Todos. Foi considerado o maior programa social do mundo. Até em razão disso, eu fui convidado pelo secretário-geral da ONU para ser um consultor especial da ONU para o efeito de aplicação desse nosso programa Luz para Todos em países da África, da América Central e assim por diante. Então, foi o sucesso deste programa. Então, um estado com 7 milhões de habitantes, 1,5 milhão de pessoas receberam nas distâncias do estado a energia elétrica em casa, e, graças a ela, essas pessoas passaram a ter uma nova profissão, humilde, mas uma profissão que se gerou com a presença da energia elétrica. Além do conforto de cada qual, porque as famílias passaram a ter em casa a geladeira que não tinham, a televisão que não tinham, em alguns casos a máquina da roupa que não existia, o liquidificador e os aparelhos domésticos próprios de uma residência familiar que tem a energia elétrica para movimentá-la. Senador, aproveitando essa questão do trabalho e da geração de condições, né, para que as pessoas saiam da pobreza, 2 dados que eu vou colocar aqui para o senhor, gostaria que o senhor comentasse. Um deles, o de desemprego, que ficou em 2017, segundo o CAGED, em 14,3% no estado do Maranhão, e outro dado, e aí uma previsão para 2018 do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos, o IMESC, que dá um crescimento do PIB de 3,5% para esse ano. Uma previsão no estado do Maranhão. O Maranhão tem, no sul, uma produção agrícola bastante forte, na região de Balsas, com soja, com várias outras culturas ali nessa região. Tem o complexo portuário de Itaqui, tem o turismo. Quer dizer, existem condições para que o estado possa sair dessa situação, não? Condições postas, né? Veja, o Maranhão possui todas essas condições a que você se refere. Houve um tempo, lá atrás, há muitos anos, em que o governo federal resolveu implantar no Maranhão uma área gigantesca de 1 milhão de hectares para abrigar no estado do Maranhão. Portanto, brasileiros retirantes do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, do Nordeste brasileiro, e que iam encontrar nessa área terras férteis e boas, com bom regime de chuvas, um abrigo e um local onde pudessem desenvolver-se e manter as suas famílias. Pois bem, nós temos um dos melhores portos do Brasil, com águas profundas e o porto que se agiganta. Você vai em São Luís e olha aquele panorama ali na entrada de São Luís, no mar, dezenas de navios de grande porte, atracados ali esperando
para ser carregados. E uma localização privilegiadíssima. Privilegiado. Um porto com mais de 20 metros de calado, porto calado natural, encerrado no mundo. O maior navio do mundo só atraca em São Luís e no porto de Rotterdam. Na Holanda, é verdade. Na Holanda. Só nesses dois portos. Você tem a ideia do Porto de São Luís. Nós temos belezas turísticas, como lençóis paraenses, cachoeiras lá em Carolina, belíssimas. A governadora Rosiana Sarney fez rodovias nessa direção para facilitar o acesso dos turistas a estas cidades todas. Você se refere à produção de balsas e da região de Balsas, no sul do estado do Maranhão. São vários municípios. E tem uma grande produção de soja com extraordinária produtividade. Nós produzimos ali soja em grande escala, que é exportada através da ferrovia norte e sul, uma parte, dos Carajás outra, e vai desembarcar lá no Porto de São Luís. Portanto, temos as condições especiais. Possuímos 3 ferrovias no estado. Poucos estados possuem 3 ferrovias. A ferrovia dos Carajás, a norte-sul, e a ferrovia que vai pelo nordeste. Sai de São Luís, passa em vários municípios do estado, desemboca em Teresina, no Piauí, vai para Fortaleza, faz uma ligação com o nordeste. E temos rodovias federais de muito boa qualidade. Portanto, temos as condições especiais. Um rebanho bovino extraordinário. Em 7 milhões de habitantes que nós temos no Maranhão, temos um rebanho bovino da ordem de 7 milhões e tantos de cabeças de gado. Portanto, as condições existem. Parece-me que neste momento, pelo menos neste momento, está faltando uma certa gestão de tudo isso e uma presença do Estado estadual do Maranhão. Senador, o Estado passou recentemente por um problema grave, com enchentes que começam a incomodar e afligir a população de vários municípios, né? O senhor tem acompanhado esse problema de perto? Eu tenho acompanhado e tenho sofrido com isso. Nós temos hoje no Estado algo em torno de 2.500 famílias ainda desabrigadas. Isso não é pouco. Se nós fizermos 4 integrantes de cada família, vamos ter aí de 8 a 10 mil pessoas desabrigadas no Estado. Logo que as chuvas tão intensas começaram a ocorrer, eu fui ao ministro da Integração e pedi a ele socorro para o meu Estado, para diversos municípios do Estado. E ele se prontificou e, de fato, está socorrendo. O governo federal agiu, fez-se presente nesta emergência. Mas espero que tudo isso passe e, com essa ajuda intensa do governo federal e das prefeituras que estão trabalhando também, são as que mais sofrem, são as administrações municipais, que daqui a pouco possamos ter essa situação restaurada. Isso são áreas de risco ou é problema de saneamento básico? E saúde, área de risco intensa. O saneamento entra em falência, onde existe saneamento básico entra em falência, com as enchentes, e as doenças, as enfermidades vão surgindo. E aí já afeta o setor de saúde. Senador Edson Lobão, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto do Estado. Obrigado por ter atendido o nosso convite e vindo aqui no estúdio da TV Senado. Eu agradeço a vocês e estou sempre à disposição para falar com o meu povo do Maranhão e com todos os brasileiros. Obrigado, senador. Esta entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. E se você quer sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, ligue para o 0800 61 22 11 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Música